fotografar, eu vivi a grande transição, que também denuncia a minha idade, né? Alguns aqui não sabem nem mais o que é filme, o que é 15. Ninguém sabe, muitas pessoas não sabem mais o que é película, o que é filme, né? E eu comecei nessa transição, quando já estava morrendo a fotografia de filme, e eu era o rapaz do computador, e eu era o assistente, tomava bronca todo dia, fazia tudo errado, mas foi o meu início, foi assim, passo o próximo. E aí essa foi a primeira tirinha que eu fiz, que foi uma coisa despretensiosa sobre esse período. Eu desenhei esses quadrinhos sobre a minha vida de fotógrafo, e isso é o que eu estava vivendo na época. Tipo, a gente colocava uma luvinha branca para olhar negativo, aí hoje, se precisa uma demanda de foto, eu já pego, baixo no celular e envio, né? Tudo resolve no computador. Eu acho que muitos de vocês também vivem isso, os seus setores mudaram bastante, né? Coisas que não existem mais, assim, tipo, operador de telex, não existe mais. Então, para você enviar a foto, se você estivesse fazendo uma partida de futebol, se você estivesse lá no Cerejão, e um motociclista pegava o filme com você, levava para o correio e revelava. Hoje não, você está aqui brincando e está enviando as fotos, né? Está aí o WhatsApp do mundo inteiro, né? Faça o próximo, por favor. É justamente sobre isso a conversa das câmeras ali. Eu tenho uma página que eu fico fazendo essas brincadeirinhas, né? O pessoal acessa, acha divertido. Eu fiz essa charge sobre o Dia dos Pais, que é uma câmera de filme conversando com uma câmera de digital, né? Feliz Dia dos Pais, tem uma vem do outro, assim. O que acontece? A primeira fase do meu trabalho de fotógrafo, eu queria muito me realizar e pagar minhas contas com fotografia. Então esse aqui foi o meu primeiro mestre, né? Que eu mostrei minhas fotos para ele. E aí eu disse assim, nossa, então eu vou ser um fotógrafo famoso e vou ganhar muito dinheiro com isso? Ele, não, meu filho, não disse nada disso. Pode passar, por favor. Então, o primeiro tema das minhas tirinhas era sobre como viver como fotógrafo, né? Faça, por favor. Você tem essa evolução, né? Que você Então, você tem aqui, todo mundo começa como autoral, você faz as suas próprias fotografias do jeito que você quer, aí depois você vira o lambi-lambi da rodoviária da 3x4, depois você faz casamento, né, essas coisas todas, depois você vai para um jornal pequeno, depois um jornal grande, depois você vai para a Getty Images, o que for, e depois você volta lá para a ponta, né? Tudo que você amou e queria fazer, no início que você fotografou sua família, cachorro, céu, que você achou legal, depois você tem a oportunidade de fazer de novo quando você consegue se estabelecer, né? Passo próximo, por favor. De novo esse tema de dinheiro, que é uma coisa muito séria, né, na vida, a gente tem que pagar nossas contas, né? E aí o digital, ele tem essa história que parece que tudo é de graça, né? E a câmera, ela é muito cara e você tem que despender muitas horas de estudo, como qualquer profissão, né? E aí você vê a vida do fotógrafo aqui, né? Pagando o aluguel do senhor barriga. Depois quem acaba pagando as contas é a esposa, que está até ali, né? Trouxe o tique, meu amor. É o tique. De novo essa história, qual é o preço de uma fotografia? Que você tem essas lentes, você tem computadores, você tem iluminação. Isso aqui foi o principal motivo que eu entrei no Ministério aqui é o Ministério de Minas e Energia. Aí apareceu essa oportunidade aqui. Aí eu disse, ai meu amor, mas eu já fotografei tanta política, né? O povo lá de paletó e gravata, acho que eu não vou não. Aí minha esposa disse assim, mas vai porque tem plano de saúde. Passa o próximo. Bom, isso aqui é uma situação muito comum, né? Eu sou fotógrafo, eu faço isso há mais ou menos uns 20 anos, por aí. E apesar de viver um momento muito alegre da minha vida aqui, né? Uma hora a gente também sai, né? Então a gente volta para o mercado, né? Isso é uma situação típica.
chega aquele casal muito, ai, eu vou fazer um casamento muito simplesinho, você me ajuda. Ah, tá bom, então eu vou fazer um preço bem bacana para você. Quando você chegar lá no casamento, é um negócio, você, ai meu Deus, eu sou mais barato que a mesa do café. Bom, mas o que interessa é você trabalhar duro e manter a humildade, né? Você tem que sempre estar de olho nessa juventude, que eles são incríveis, eles não sabem regra de textos, eles não sabem de proporção áurea, mas eles são pessoas assim, que já vêm na Wi-Fi, né? Já vêm por osmose, absorvendo tudo. Então você tem que manter, né, esses jovens. Pode passar, por favor. Bom, aí a primeira fase das fototiras, que é uma página no Facebook e um perfil no Instagram. Opa, foi demais! Mas tudo bem. Eu primeiro estava muito preocupado com a minha subsistência, né? Como que eu vou sustentar a minha família? Pô, agora a minha esposa arranjou mais um cachorro. Aí agora a gente tem 3 bocas lá em casa para alimentar. Só que eu entrei numa nova fase. Quando eu comecei, não existia cursos específicos. Hoje existe a faculdade de fotografia. E aí isso me levou a outros entendimentos. Pode passar aí que chega essa coisa aqui muito doida, né? Que é um mijador, um urinol, né? Eu pensei, será que eu mostro o urinol lá no trabalho? Será que o pessoal vai gostar? Eu vou ser demitido? Não sei. Mas o que acontece? Isso daqui é do Duchamp, é uma obra de arte, porque isso aqui, quando eu fui para a faculdade, eu entendi que até então eu achava um tapa na cara, eu achava um descabido, eu achava uma piada de mau gosto, mas aí depois eu percebi que isso aqui é fotografia pura. Porque o que é a fotografia? A fotografia é eu roubar a imagem de cada um de vocês. A fotografia é eu me apoderar dos signos que existem aqui e contar uma narrativa. Então, tipo, como que eu me realizo enquanto artista se na verdade eu sou um ladrão? Porque o que aconteceu? O Duchamp pegou, ele sacou essa piada da arte moderna. Só que ele fez essa piada assim que é meio tapa na cara, né? Ele pegou um mijador e colocou lá na galeria de arte e ainda assinou um nome que não é nem dele. O que ele quer dizer com isso? O artista, ele não é um simples cara que rouba representações, né? Ele se apropria dessas coisas, mas cria coisas novas. Então, depois que eu entendi a piada do mijador, aí eu percebi, nossa, isso é muito fotografia, né? Porque para mim, assim, eu estava vendo um programa dos gregos, aí estava falando, porque a arte grega é maravilhosa, aquele perfil, né? O narizinho, tudo bonitinho, né? As estátuas gregas belíssimas, a simetria. Aí o cara disse assim, quando eu vi a estátua do Hércules, eu tive uma epifania. Aí eu lembrei, não, quando eu vi o mijador do Duchamp, eu tive uma epifania, né? Enfim. Próximo. Só que aí eu peguei esse conceito, né? E comecei a fazer essas charges sobre isso, né? Esse personagemzinho, eu vou contar um segredo para vocês, não é para contar para ninguém, que eu nunca falei que na verdade sou eu. Ele está urinando no urinol do Duchamp e o Duchamp está vindo aborrecido lá atrás. Tipo, essa crítica, né? Que você, fotógrafo, você está sempre se apropriando das coisas. É uma árvore, é uma pedra, é uma situação política, é o que for. Pode passar o próximo, por favor. E na faculdade, eu tive acesso a discussões interessantíssimas, que hoje parece ser bobo, mas logo quando apareceu, assim, foi uma coisa que me chocou bastante. Porque o que acontece? A gente conhece o Cartier-Bresson, do Instante Decisivo, ele é maravilhoso, que ele fotografou o cara pulando lá na poça d'água, né, no instante preciso. E aí ele diz assim, o Cartier-Bresson, o fotógrafo ele é um técnico e ele só executa a realidade que está à frente dele. Ele é uma janela para o que aconteceu. Só que vem o Robert Frank, que fez um livro dos americanos, que enquanto estava todos os Estados Unidos em 1950, eles estavam super alegres. Vamos fazer o nosso estado de bem-estar, nós somos tão felizes. Aí veio o Robert Frank,
e começou a fotografar o racismo no Sul, começou a fotografar o shopping center abandonado, né? E aí ele trouxe para ele a autoria, a câmera enquanto artista, né? Hoje é uma discussão que a gente nem faz mais, mas ele achava que o fotógrafo era um técnico e o Robert Frank disse, não, nós somos artistas. Passa, por favor. Na faculdade, eu conheci ao longo da vida a gente sempre tem nossos mestres, né? A gente, eu tô lá no cerimonial, diversas vezes eu converso com a Amanda, que não está aqui, inventou de viajar com o ministro. Aí eu aprendo muito com ela, lá na comunicação com a Laís, com a Elisandra, com a Piacese, sabe? Ao longo da nossa vida a gente sempre tem nossos mestres, as pessoas que a gente aprende. E lá na faculdade não é diferente, tem um professor que ele é o meu mestre, né? Fiz essa charge pensando nele. Passa a próxima, por favor. O professor Mira, ele foi além dos conceitos básicos que eu tinha para mim. O que quer dizer um quadrado? O que quer dizer um retângulo horizontal, um retângulo vertical, sabe? A página, eu falo muito coisa assim de fotógrafo para fotógrafo, os fotógrafos adoram, é isso mesmo, proporção áurea, é lindo. Passa, por favor. E também tem vários perfis de professores, né? Esse aqui é o professor de fotografia documental, que ele era super, não, você tem que sair de casa com a foto dentro da cabeça. O professor Mira dizia, não, você tem que deixar fluir, que era uma coisa meio mística, né? Não, a foto ela vai acontecer. E já tem o fotógrafo de publicidade, que é o outro professor Daniel, tô nem aí, o negócio é fazer a foto e ir embora com a pizza. Passa, por favor. E esses professores são capazes de fazer a gente passar por todas as situações, assim. O professor Mira, ontem a gente foi fotografar debaixo de chuva, na igrejinha, sabe? E se ele pedir pra gente dançar balé, a gente dança também, não tem problema, né? Dança zumba também, né? Pode passar. Bom, a fotografia hoje, pode passar, está passando por mais uma crise. A fotografia ela sempre está passando por crises, né? Primeiro era a câmera fixa em cima de um tripé, o daguerreótipo. Aí de repente inventaram as câmeras que foram as Leicas e todo mundo começou a caminhar. A fotografia morreu porque agora o fotógrafo ele pode fazer um registro instantâneo, que não é como a pintura, que é uma coisa que você fica lá durante horas. Aí depois foi o conflito do preto e branco. Tem o filme colorido. Não, mas essas cores não são fidedignas. Mas o preto e branco é uma realidade que não existe, sabe? Lentes, inventaram a lente telefoco, que você dá um toquinho na lente, ela foca sozinha. Não, agora a fotografia morreu porque não existe mais a poesia do foco manual. Então, a nova crise hoje é que todos nós somos fotógrafos. Eu desenhei essa charge para o dia do fotógrafo, né? Só que ninguém está prestando atenção nele. Todo mundo está com as suas próprias câmeras, que são os seus próprios celulares, né? E aqui entre nós, para chamar um fotógrafo, um pepino tem que ser muito grosso. O negócio tem que ser muito difícil. A pauta, para você resolver, sabe? O próprio fotojornalismo é uma coisa muito agressiva, de você ter que enfrentar situações assim. Aqui pelo Ministério, diversas vezes, quando a gente foi fotografar em Minas, eu já voltei, parece que eu fui numa guerra e fui para casa, com as roupas tudo sujas, assim, sabe? Então você tem que estar muito disposto e manter a sua linha de fotógrafo para continuar trabalhando, né? A próxima, por favor. Bom, aí o que acontece, né? Hoje, se você pegar o seu telefone, o Google sugere, olha só, eu fiz esse filtro aqui para você. Você acha ele bonito? Então você pode compartilhar. Aí você faz uma viagenzinha, você vai para São Paulo. Aí quando você volta, o Google diz assim, olha, eu fiz os seus álbuns de fotografia, se você quiser você pode compartilhar. Sabe? Então a gente está imerso na inteligência artificial. Só que o robô que vai vir, ele não sabe o que é o subjetivo. Se eu colocar o mijador do Duchamp na frente do robô, ele vai achar
aquilo um absurdo, ele não vai nem perceber aquilo como arte. Então, o nosso desafio hoje, enquanto nós somos seres humanos, pessoas criativas, é ter a capacidade de demonstrar nossos sentimentos, de demonstrar nosso subjetivo através do que a gente sente, porque eu posso vir aqui dançar um passo de zumba, eu posso vir aqui fazer uma fotografia, mas isso tem que ser muito dentro do coração da pessoa, porque senão a gente vai ser substituído pelas máquinas assim rapidinho. Qual é o próximo, por favor? Mais uma discussão. Ai, todo mundo adora falar do Photoshop. Ai, essa atriz, ela tá muito bonita porque foi o Photoshop. Ai, faz uma foto minha, mas faz o Photoshop depois. O tempo inteiro isso, né? E o Photoshop, ele é uma ferramenta, né? Ele não faz nada. Eu fiz essa charge aqui como se fosse o julgamento do Photoshop, sabe? Ah, porque tudo é manipulado, tudo é errado. Sempre vai precisar alguém por trás do Photoshop para manter ele na rédea. O Photoshop, ele não pode ser um cachorro solto, um cavalo, sabe? Dando coice para todos os lados. Ele sempre vai precisar do nosso lado humano para poder trabalhar. Próximo, por favor. Então, depois de ter falado todas essas coisas, da faculdade, essa busca pelo conhecimento, né? A gente sempre, enquanto artista, vai ter as contas para pagar, né? No final das contas, a gente sempre vai precisar estar atrás das coisas que a gente pode usar, tanto para se realizar enquanto artista, quanto para pagar o aluguel, né? Próximo, por favor. E é isso, muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde. Parabéns, Fernando. Muito bem.